Olá, tá no ar mais um boletim do AgriEvolution, o seu conteúdo semanal aqui no Canal Rural sobre as inovações no agronegócio. E o Brasil tá para criar o futuro da agropecuária, hein? E isso com átomos, moléculas e partículas nanométricas. Sabe como? A partir de um dos maiores investimentos da ciência brasileira, que é o CNPEM, um conjunto de 4 laboratórios de altíssima tecnologia e com apenas um objetivo: saber como funciona a matéria. Lembra da aula de química? A gente explica melhor aqui no AgriEvolution, onde o Novo Agro conversa com você. Conhecer melhor átomos e moléculas vai permitir reconstruir a produção no campo. Os primeiros passos já foram dados com microscópios eletrônicos e tomografias ultrapotentes, principalmente a chamada luz síncrotron, que é a mais brilhante do mundo. Mas afinal, vamos descobrir o que é o CNPEM. O José Roque, que é diretor do complexo, conta pra gente. José, por favor, explica para mim o que é o CNPEM. O CNPEM é o Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais e é um centro composto de 4 laboratórios nacionais. Um dedicado a biociências, que é o LN-Bio, um dedicado a nanotecnologia, que é o LN-Nano, e um dedicado a biorrenováveis, que é o LN-BR, e o outro, que é quem deu origem ao CNPEM, que é o Laboratório Nacional de Luz Síncrotron, que é o responsável pela construção do Sirius e do primeiro acelerador do Hemisfério Sul, e ainda o único da América Latina, que era o antigo UVX, que era um síncrono de segunda geração. Ok, mas daí qual é a aplicação desses instrumentos na agropecuária? Você consegue enxergar ou poder fazer análises na estrutura mais fundamental, que seria os átomos. Então imagine, por exemplo, uma planta. Você tem ela formada de proteínas, certo? De células. Então você consegue enxergar na escala da estrutura dessas proteínas, na escala da organização dessas células e, portanto, isso vai ajudar você a entender, certo, os materiais e suas propriedades de uma maneira bastante fundamental. Então, uma fonte de luz síncrona permite isso. Eu tenho aqui para ilustrar, né, uma planta. Então, você pode colocar questões como entendimento de questões ligadas ao solo, por exemplo. Então, você tem água que vai permear, você coloca fertilizante, você tem micro-organismos, você tem íons que estão, vamos dizer assim, ocupando essa região do solo. E você poderia, ou você tem solos que são mais agregados, mais densos. Então, para entender isso, eu preciso entender como que esses íons, a água, essas substâncias penetram, né, e eventualmente podem causar poluição. Então, para isso, eu preciso de uma ferramenta que enxergue, atravesse isso. O raio-x faz isso e um síncrotron faz isso. Tá? Depois eu preciso entender, eventualmente, como que as raízes, né, elas absorvem esses elementos, como elas são distribuídos. Depois eu posso querer entender como que é a estrutura aqui da planta, para, por exemplo, eu fazer biorrenováveis, fazer combustíveis mais eficientes, fazer químicos, fazer novos materiais. Então eu preciso entender como que é a organização da nanocelulose, da lignina. Ou eu quero entender, por exemplo, como que é vamos dizer assim, a estrutura de proteínas que estão presentes aqui nas folhas e que são importantes para a regulação de como que essa planta se comporta em diferentes condições climáticas. Então, para fazer tudo isso, eu preciso de ferramentas especiais. Porque veja que eu quero poder olhar dentro da matéria, eu quero poder entender a organização dessas proteínas. Então, um síncrotron vai permitir que eu olhe com diferentes, vamos dizer assim, técnicas que estarão distribuídas aqui no que vocês estão vendo, que são chamadas linhas de luz, elas vão permitir que eu faça esses tipos de experimentos. Se há um problema que precisa ser resolvido, seja um problema ligado à planta em si, ao solo, ou vamos dizer assim, elementos que interagem com isso, como no caso de um defensivo ou de um fertilizante, em última instância você consegue mapear esses problemas ou perguntas nesse lego mais fundamental, certo? Porque ele é que vai, de certa forma, esses átomos e essas moléculas é que vão estar controlando todos esses processos. São muitas possibilidades e diversas tecnologias. Para começar, vamos entrevistar o pesquisador Ricardo Bordonal, do LN-BR, que estuda a relação entre a matéria orgânica e o solo em escala molecular. A imagem que você está vendo, por exemplo, é uma partícula de solo. Agora imagine só poder manipular a interação entre a terra, a matéria orgânica e as plantas. Ricardo, a gente sabe que a matéria orgânica é fundamental para o desempenho, para a performance de qualquer cultura agrícola, né? E que no Brasil a
baixos níveis de matéria orgânica no solo. Como a luz síncrotron abre uma oportunidade enorme para a agricultura brasileira? O entendimento dessa matéria orgânica, como ela é estocada no solo numa escala micrométrica, nanométrica, numa escala molecular, a formação dela, a persistência e as funções que ela exerce no solo, ainda é uma prioridade de pesquisa. A gente pode dar um grande avanço por meio da integração da biotecnologia microbiana do solo e da radiação síncrotron, para entender esses processos físico-químicos e biológicos que regem esses mecanismos de trocas do solo, com ênfase na matéria orgânica. Então, a luz síncrotron permite estudar em nível subatômico como é que funciona a interação entre a matéria orgânica e o solo, é isso? Exatamente, é nesse sentido que o Sirius, a nova fonte de luz de quarta geração, vai contribuir, né? Ela vai dar um salto na nossa pesquisa, no nosso conhecimento científico em estudo de matéria orgânica, justamente porque a gente pode aprimorar os mecanismos que afetam a estabilidade dessa matéria orgânica, no sentido de propor novas tecnologias de produção que permita que a matéria orgânica seja efetivamente protegida e acumulada, para que a gente melhore a qualidade do solo e, consequentemente, a produtividade das culturas de modo geral. Na próxima semana a gente continua com esse tema e você vai conhecer as plantas super resistentes, os fertilizantes ultra eficientes e a biomassa com alto valor agregado. Esse é o AgriEvolution, onde o Novo Agro conversa com você. AgriEvolution. Realização Canal Rural e Senar Agroap. Apoio Bayer, ciência para uma vida melhor.